Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, louvado seja graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, povo de Deus, louvado seja ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão. Estamos aqui já para mais uma live de oração, que o Espírito Santo venha nos ajudar. Pai, nós iniciamos essa live, Senhor, em Teu santo nome, ó Espírito Santo de Deus, a cada um que vai entrar, a cada um aonde chegar esta palavra, traga cura, libertação, restauração. Louvado seja o Teu nome, a paz do Senhor Jesus, amada Adriana, Adriana Flávia, né? Paz do Senhor, querida, tudo bom? Bom dia aí a todos. Nós vamos estar entrando nessa live e orando, né? Orando pelos enfermos, orando pelas crianças, orando pelos jovens, orando pelas famílias, orando pela nação. Mas hoje eu quero dedicar a oração da igreja, a oração de hoje para a amada Igreja de Cristo, para a igreja que Ele fundou na terra. E eu quero estar hoje dedicando essa oração especial à Igreja de Cristo na terra, em nome de Jesus. Então você que vai entrando, Deus abençoe. Nós agradecemos. Ontem tivemos um estudo bíblico com o nosso presbítero Adelino e foi bom, né? E como nós não sabíamos, eu tinha marcado, mas desmarquei à noite. E podemos estar aqui hoje às 10 horas na oração, hoje à noite. Eu já quero estar aproveitando enquanto vai entrando aí os irmãos. Nós estaremos com o culto presencial na sexta-feira. Quarta-feira também será presencial com culto de revestimento. Nós estaremos com todos os obreiros da casa do Senhor buscando o revestimento, buscando o renovo de Deus, os dons, a capacitação, porque precisamos, em nome de Jesus. E domingo, 9 horas, né, estaremos glorificando a Deus às 9 da manhã com Bispo Carlos, Pastor Júnior e todos, né? Não dá para lembrar todos, né? Provavelmente minha presença, sempre todo de manhã também. E à noite, às 19 horas, estaremos com o culto também presencial. Então, glórias a Deus por isso. Vai entrando aí alguns. A paz do Senhor Jesus. Eu não estou identificando o rosto, mas você vai entrando. Eu quero dedicar hoje a oração para os que entrarem. Hoje, a Igreja de Cristo na Terra. E a palavra é Mateus, capítulo 16, versículo, eu vou ler a partir do 17, tá? Então, capítulo 16, versículo 17. Hoje está um dia lindo, dia maravilhoso, e eu glorifico a Deus. Nós temos tido aí vitórias, nós temos tido pessoas já em casa curadas, pessoas resgatadas da UTI. Isso é bênção, né? Vamos trazer as boas novas para glorificar o nome de Jesus. Então tem testemunhos de cura, testemunho de vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Ainda não apareceu o nome do irmão que está dando a paz, acho que é o presbítero Júlio, não sei, né? Não dá para me identificar bem, a foto está bem longe, mas amém. Edson Alves Silva, agora deu para ver. Ô bispo, nosso bispo, né, que tem feito, lembrando aí, bispo, tem feito uma oração na segunda-feira, ela vai continuar na live, é bênção, né? Está reunindo as pessoas, vamos estar orando, é tempo de oração, é tempo da gente clamar ao Senhor, oração de clamor, segunda-feira, de você ajoelhar o teu joelho na sua casa, junto com o bispo Edson, junto conosco, né? Ele vai na direção desse trabalho e tem sido bênção. Então, estamos aí lutando porque a oração é que vai movendo a mão de Deus pela igreja e pelo povo. E por isso temos também de 8 às 9, como teve hoje, né? De segunda a sexta, com a missionária Simone e missionária Valda.
temos tido bastante gente frequentando. Isso, é hora, tempo de orar, né? E temos glorificado a Deus. Quarta-feira foi terça-feira foi muita bênção, quarta, muita gente, ontem, hoje já também tivemos, para a glória de Deus. Então esteja participando, você que está entrando aí na live. Hoje nós vamos orar, e todas as orações pela cura, por tudo, mas eu vou dedicar essa oração hoje à Igreja de Cristo, né? Para que nós tenhamos força, né? O poder de Jesus está pela igreja, através da igreja dele, a qual ele é o cabeça. Então nós teremos essa oração. Eu vou estar trazendo essa palavra, você que vai entrando aí, vai compartilhando para que a gente possa, né? Já fiz uma oração para que Deus leve essa mensagem, leve essa oração aos corações daqueles que estão aflitos. Um dia eu estava aflito, bati tantas portas, fiquei tanto tempo em lugares. Quando eu encontrei Jesus, eu encontrei paz. Então esse é meu testemunho de que Deus realizou na minha vida. Deus foi bom para mim. Que eu quisera eu ter podido nascer num berço evangélico, mas que permitiu Deus que eu viesse aos 33 para 34 anos ao Senhor, e daí para frente eu vi a diferença. Dá para ver que Malaquias fala. Daquele dia vai ter essa diferença de quem serve e quem não serve. Deu para ver. Então a diferença, a gente percebe que a nossa vida, com as dificuldades, com as adversidades, ela é melhor. A bênção de Deus permanece e ela luta junto com a gente no deserto, e aí é contemplada as vitórias. Então entrou mais gente aí, está entrando. Deus abençoe, fique na paz. Missionária Sônia Menezes, Deus abençoe. Então, Mateus capítulo 16, versículo 17 diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que alguém dissesse ser ele o Cristo. Então, aqui é um momento do reconhecimento do que eles pensavam, né, os discípulos, que estavam sendo preparados apóstolos, mas a multidão em si, o povo na época, o que diziam de Jesus? E Pedro foi sábio, né, e revelado pelo Espírito Santo, né, que Jesus era o Filho do Deus vivo. Quer dizer, que era aquele que veio. Quando ele fala Deus vivo, ele está dizendo que ele era e há de ser. É isso que Pedro está falando. E Jesus entende que o Espírito Santo revelou essa dádiva do entendimento do que Deus queria fazer com o homem, né, resgatando, trazendo, vindo até nós para haver restauração. E isso, Jesus se alegrou muito disso. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E Jesus, creio eu, né, naquele momento, entendeu que dos 12 ele era um que deveria iniciar a responsabilidade da igreja. Tanto que Jesus, para mim, foi 2 pontos da obra como alicerce da obra salvífica de Jesus. A coluna principal do cristianismo é a salvação. Então ele morreu, ele teria que dar sua vida como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que vencesse um império, que é a morte. É um império a qual Satanás
por legalidade, tomou a vida do homem, e a gente sabe disso e tem visto isso, né? Experimentamos isso, viemos do mundo como ovelha desgarrada, segundo Isaías, e Jesus vem para essa obra. E o segundo objetivo como pilar do alicerce cristão é a igreja. A igreja, então o pilar da salvação do céu, que é o céu, e o pilar do alicerce, que é a igreja para caminho da salvação. E Jesus, quando ele fala em João 14, se não me falha 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, tem um caminho. A igreja é o caminho. A igreja é a orientação. A igreja é o ensinamento. A igreja é o doutrinamento. A igreja é a que orienta, né? E através dela o Espírito Santo ensina, redargue, exorta, edifica. É através do Espírito Santo na igreja. Por isso é corpo. Por isso ela é apenas até aqui. O que a igreja não pode ser é o lugar de cabeça de Cristo e decidir o que fazer, decidir o como fazer. Não, ela tem que se orientar ao cabeça, ao que está nas Escrituras Sagradas, para que possa, que o próprio Jesus orientou, para que possa a igreja permanecer. E é tão sério a igreja, é algo tão... para a gente entender a nossa vida, todos são chamados. Todos são chamados. Quando Jesus está aqui dando as chaves do reino, olha a seriedade da responsabilidade da igreja. Que Jesus dá as chaves do reino e ele diz de edificar. Então, por isso foi 2 pilares da obra, a salvação e a edificação da igreja, porque por ela é o caminho de Jesus, para que oriente a humanidade. Nós humanos, a humanidade inteira, precisa de orientação. E por isso a igreja, a palavra igreja, que trazidos para fora, que é a reunião eclesiástica, é a igreja, mas ela é usada para muitos outros fins. Aí é outra coisa. Aqui, para Jesus, ele edifica, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre esse homem, pedra, Pedro quer dizer pedra em grego, então Jesus quis dizer para ele: sobre esta pedra, sobre ti, sobre tu, homem, não simplesmente pedra, que é a parede da igreja, ou pedra por aí, não. Sobre esta pedra, tu, Pedro, Petros, quer dizer Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele entra com uma responsabilidade muito grande: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quer dizer, ligando, a igreja tem a ligação direto do céu, do trono, com a igreja. E a igreja estará ligada ao trono. Então, a responsabilidade, por isso é a chave do reino, porque a chave, ela tem a função de abrir a porta. A chave, se uma porta está trancada, sem a chave você não entra, eu não entro. Se uma porta estiver fechada, o que a abre é a chave. O que a fecha também é a chave. Aqui a tranca é a chave. E Jesus passa isso, a responsabilidade, para começar a iniciar a igreja de Cristo na terra, e dando a responsabilidade de que ela estaria ligada da terra ao trono e do trono de Deus à terra. Então Deus está ligado através da sua igreja. Diz assim, tirando o contexto de que cada um de hoje, através do véu, está livre
para orar, para buscar. Isso é uma coisa, nós temos que tirar cada contexto a sua parte. Todos nós devemos ter o nosso dominical, o nosso particular com o Senhor, o dominical, a particularidade com o Senhor nas nossas orações, da nossa comunhão. Mas sem a igreja, estamos fora. Sem a igreja, porque não é isso que diz a Escritura. A Escritura Sagrada, Jesus já estava com ele, já estava na terra e dando liberdade, para dar liberdade ao cativo, ia descer ao inferno, ia vencer. Isso já foi. O marco foi virado. Satanás não tem mais poder sobre o homem que chega até Jesus, que se aproxima de Jesus, que o reconhece como Salvador, como o único e suficiente Salvador, que reconhece que Ele deu a vida por nós. Mas a igreja foi constituída para reunir e para dar direção ao caminho. Direcionar o caminho. O caminho é direção. Para não se alongar muito nessa palavra que Deus me deu agora, cedo, o Senhor, Jesus, ele vem orientando o pastorado, vem dando exemplo do pastoreio, do pastor com a ovelha. Porque porque o pastor também conduzia outros rebanhos, mas o da ovelha, a ovelha obedece, a ovelha está junto, a ovelha ela está sempre em comunhão com as outras, a ovelha. Então, uma série de coisas. O que é ser ovelha? Né? Então, por isso, o Senhor é aquele que está sob a orientação, nem só submissão, nem só temor. O temor temos que ter de Deus. Todos que se levantaram contra Deus na terra foi muito ruim. Todos, nós temos temor. Temor não é medo. Temor é obediência, submissão, orientação, reconhecimento, né, que Deus é Pai. Então tudo isso está no temor. E se a gente não tiver isso, nós não teremos... você vê, fazendo uma colocação aqui, que o Espírito Santo vai me movendo as lembranças da Escritura. Então você vê que o Senhor, após ter feito o jardim do Éden, ter botado Adão ali, todo dia o Senhor vinha, diz a palavra na viração do dia: você está bem, Adão. Então Adão estava tudo bem por um longo tempo, não se sabe, porque a Escritura relata 930 anos da vida de Adão. Não vou discutir em outras áreas, em outras situações, vou ficar com a Escritura. Né? Deu 930 anos, foi o momento que ele morreu por pecado, que não era para morrer. Nós não somos para morrer, nós somos para viver eternamente. O diabo é possível. Satanás entrou por legalidade de permissão do próprio Adão. Ele poderia ter impedido. Tanto não há disputa entre Adão e Eva, os dois são Adãos para Deus. Adão teve a liberdade de dar o nome de Eva, mas são Adões. Capítulo 5 de Gênesis. Agora, como filhos, ele poderia ter salvado também Eva. Ele poderia ter rejeitado, dizendo: não vou te ajudar. Essa é a parte da igreja que eu quero trazer aqui. A parte da igreja é salvar. A parte da igreja é resgatar. A parte da igreja é libertar. A parte da igreja é dar Jesus. A parte da igreja não é minha foto, não é minha aparência, não. Tem que ter alguém de direcionar, né? Porque o Senhor constitui. Né? E entre quantos, da multidão que havia à volta de Jesus, Jesus escolhe 12. E dos 12, Jesus espera o momento certo. Poderia não ser Pedro. Eu tomo a liberdade exegética, né? Trazendo aqui uma orientação hermenêutica,
também das Escrituras Sagradas que poderia Jesus constituir outro dos 12. Jesus chamou 12, né, e da multidão que era escolhida, todos são chamados, todos estavam ali para o chamado da salvação. Agora a escolha foi para 12. E eu quero botar um parênteses aqui e dizer para você que está aí, que tem uma orientação de Deus na sua vida, foi confiado por Jesus Cristo, os dons, porque Jesus fala a chave, na chave está incluso tudo isso, está incluso tudo que a igreja tem. A igreja não só é uma chave e uma porta, a igreja tem o que está dentro, e o que está dentro é Jesus. E o que Jesus tem? Ele abre o véu e dá dons, dá graça, revela as Escrituras, porque não fica uma leitura comum, uma leitura como se fosse um livro, é o livro mais orientado na face da terra. É o único livro que tanto juízes como qualquer autoridade, na hora de jurar, jura com as mãos, faz o juramento com as mãos sobre ele. Sabe por quê? Porque aqui está a palavra de Deus, aqui está a chave que leva para o céu. É a palavra de Deus, a Escritura, através da orientação da igreja. O que a igreja não pode pegar esta palavra e torcer, e usar ela como contexto de pretexto, e não com os contextos reais das Escrituras Sagradas. E também não pode pegar um versículo isolado e jogar, em vez de contexto, pretexto. E isso aí traz confusão. E Deus não é de confusão, diz a palavra de Deus. Então a igreja, ela tem toda a autoridade. Então Deus vinha e falava com Adão. Mas um dia você vê eu penso que nós, como pastores, como servos de Deus, deveríamos ter vergonha, não deveria ter medo nem temor do Senhor, vergonha na cara, né, de querermos usar a igreja como amuletos, como tantas orientações banais, né, terríveis, a qual levou Deus a coisa. Você vê que Deus chega no dia da coisa, uma coisa foi de bom do Adão. Ele se escondeu, teve vergonha na cara. Disse, eu pequei, né, e saiu se escondendo. Foi de bom no termo que eu digo do homem, mas não no termo de Deus. Tem que enfrentar. Errou, não é o problema ter errado. Você vê que Deus o chamou, e ele ficou fugindo de Deus, porque o homem no pecado, a primeira coisa que quer fazer é fugir de Deus, é sair de perto dos irmãos que tem fogo no corpo. Porque quando a gente chega para a igreja, o pastor mesmo falou comigo, falou, Luiz, eu queria que você observasse daqui para frente o seu rosto, a sua fisionomia, o brilho no rosto já está começando a acontecer. Na hora, eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim, sem entender muito, mas eu fiquei olhando para ele, porque você fica, somos filhos, não somos filhos, que negócio é esse? Não dá para entender. Ele disse que eu não tinha brilho no meu rosto, e agora começou a aparecer. Ele disse, começa a observar no espelho, todas as manhãs. Foi uma coisa que ele me ensinou. Você vai ver a diferença do que está em Cristo e do que não está. Do que está e o que não está. Do que de criatura. Todos são criaturas. Todos são filhos de Deus. Se torna apenas criatura porque não anda nos caminhos do Senhor, não reconhece a autoridade de Deus. E você olha, observa isso, que você... Amanhã Deus vai te constituir. E quando eu tinha acabado, eu estava novo, não sei se tinha aí 6 meses, 1 ano, e aí aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a olhar, e eu falei assim, não é que o baixinho está começando a ficar bonito, a pele mais bonitinha, né? Eu me achava feinho. Aí eu falei, poxa, está ficando realmente. E eu comecei a observar nas pessoas que chegavam na igreja do meu pastor. A pessoa chegava e olhava, dizia, nossa, a face é diferente, o brilho é diferente.
pessoa chega carregada de demônios, carregada de tristeza, de angústia, de tudo, e de repente aquilo sai, a pessoa vai ficando serena, vai tendo... Ai, irmão, eu sinto a presença de Deus falando isso. Quando eu falo de Jesus dessa forma, e que Ele me move a falar, eu sinto muito porque, assim, Ele falou comigo. Eu tenho dificuldade, mas Ele se apresentou para mim. Então foi antes de eu ir para a igreja. E depois foi para a igreja, foi muitos sinais e muitas formas que Ele deu, que Ele, sabe... falando, mostrando, dando visões, e tudo isso é maravilhoso. Então o mundo tem que entender que há um caminho e que o poder que tem, a chave, olha o que Jesus diz, a igreja tem a chave de te levar para a porta do céu e abrir essa porta na sua vida. A igreja tem o poder Jesus diz que for ligado na terra, olha a responsabilidade da igreja. Então a igreja não pode ligar com coisas do mundo, a igreja não pode se perder, a igreja não pode esquecer. Às vezes eu olho até para os meus filhos, eu digo, eles estão, a maioria, no caminho do Senhor, um não está, e eu falo com ele, eu fico orando, olhando, sabe, eu digo, sem Deus você não vai a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eu me lamentei, mas também entendi que foi o tempo de Deus, né? A gente crê assim, que eu não tive uma infância na igreja, porque eu não teria tido tanto ódio, não teria se machucado tanto, feito tantas coisas que a gente aprende depois que é boa para nós. Deus não vai dizer para mim assim, olha, não beba alguma coisa porque vai te fazer bem. Deus não faz isso. Nós somos em mais semelhança de Deus e Deus nos quer o bem. E tudo que nós temos material é para fazer o bem. Se Deus nos dá a bênção, né? Eu me lembro uma vez, eu havia perdido, é um testemunho rápido, eu vou parar aqui. Eu tinha um negócio, e esse negócio me abençoou muito, assim, foi muito abençoado. Houve sinais assim de Deus, não tenho detalhes se eu era crente, não era. Eu buscava Deus errado, mas eu buscava, eu queria. E Deus, eu via aquele negócio prosperar. E de repente, no governo, nas coisas governamentais, tomou tudo, assim, derrubou todo mundo. E eu tinha ganhado muito com o novo negócio. O negócio, Deus me botou assim rápido, eu vi a mão de Deus do negócio prosperar rápido. Assim dá para ver que não tinha outra forma. O bispo Dário mesmo, que deve estar aí assistindo, dizia, nossa, que coisa maravilhosa está acontecendo com você. E de repente foi aquela queda, né? E eu orei a Deus. E o pouco que sobrou, paguei todas as contas. Eu não gosto de ficar devendo ninguém, eu não durmo. Eu me preocupo, eu acho que nós temos que ser corretos, não precisa ser crente para a pessoa ser correta. E aí eu recomecei, então eu recomecei com oração. E eu notei uma coisa, depois que eu comecei a recomeçar, e aí Deus entrou na minha vida e Ele disse, agora eu vou te guiar, eu vou te orientar. Irmãos, nada foi mais perdido. Tudo perdia por 2 vezes, eu tive tudo e perdia tudo. Eu ganhava e perdia. E ganhava, perdia. E de repente eu comecei a ver que o pouco Deus começou a prosperar. Andar com Ele é isso. Adão prosperou até o dia em que ele obedeceu a Deus. E depois que ele foi expulso da presença de Deus e não se alimentou mais de Deus, não se alimentou do fruto da vida, que é a obediência, que é a palavra de Deus, aí Adão começou a ter problemas. Aí é filho matando o outro, é briga de família. Ele vivia bem com Eva, porque se os dois tiverem consciência, né, eu me pergunto quando um homem não aceita ou não concorda de uma esposa estar na igreja, ou de uma mulher preferir que o marido
não vai à igreja para estar em casa ou estar em outros afazeres. Esse homem pode se perder, ele está servindo a Deus, está buscando a bênção. Então tem que haver a igreja é fonte, a igreja é manancial, é o manancial da águas vivas, não é manancial de qualquer água, é manancial da água viva. E eu vou encerrar aqui dizendo, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A igreja tem o poder de ligar e desligar. A igreja tem o poder de abençoar e restaurar. Nós, cada um, é individual. Não podemos fugir da responsabilidade da presença de Deus. Tempinho para Deus. Momentos que é momento meu. Isso é muito preocupante. A salvação é para o que crê. A palavra, quando fala crê, ela adjetiva toda a caminhada de um crente. Então, pense na tua caminhada, pense no poder que Jesus te deu, a autoridade que Ele te deu. Primeiro de ser salvo, isso é uma autoridade. E depois, toda a autoridade sobre Satanás. Quando você abre a palavra de Deus, para encerrar, Gênesis, não precisa abrir agora, 3, depois leia, bem com calma, ou com oração, para que o Espírito Santo te revele, porque sem revelação tu não vai entender isso. 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher. Jesus está falando para Satanás, para o diabo, adversário de Deus, Satanás, olha aqui, ó. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele te ferirá a cabeça, quer dizer, a igreja tem autoridade para pisar a cabeça da serpente em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. E você não vê simplesmente isso, você vive isso. Você concretamente tem isso. Então, se nós vemos e vivemos como Paulo, nós experimentamos, né? Nós bebemos da água, como eu li essa semana. Os que beberam da água, os que tomaram dessa água, os nossos pais, e experimentaram os sinais, nós experimentamos. Não podemos, por causa de brigas políticas, por causa de doenças, por causa de... Sempre houve, irmão. Quantos morreram? Eu estou em 31 anos, entendeu? Não que se desmereça, não é, não vai botar máscara, não vai lavar, não vai tomar vacina. Ninguém está falando isso aqui. Existe uma doença hoje e por permissão de Deus. Não é nem por permissão de Satanás, é de Deus. O homem mal fez, mas é por permissão de Deus. É isso que nós temos que honrar, o Senhor. E a quem ele quer manter como vida, está com vida. Eu vi muitos de dentro da UTI e voltar. No pior estado que podia estar naquela pandemia, pior que estava. Que estava morrendo e que o Brasil não tinha nem condição de vacina. Irmão, Deus tem o poder, Deus tem a graça. Deus tem o poder e tem a graça e a autoridade e te passou para mim e para você, no corpo da igreja. Vamos orar. Hoje oraremos em especial. Você quer botar a sua oração por aqueles que você quer cura, libertação. Dê testemunhos, escreve. Enquanto eu vou no início falando, você pode escrever com letra grande, escreve assim, olha, eu estava doente, com dor no joelho e fui curado. Eu estava com Covid e fui curado. Fulano foi pedido oração. Testifique. E aqueles que aceitarem Jesus também, que se libertaram, que foi liberto, o mal parou. Porque Jesus, aonde Jesus entra, o mal para. Eu experimentei isso e tenho experimentado há 30 anos nas pessoas. Deus, vamos orar aqueles que você está apresentando, os casamentos. O homem não pode decidir por si próprio. Casou na presença de Deus, nós temos dificuldade. Vamos estar buscando o Senhor, tem a chave. Você tem a chave para entrar. Você próprio, eu e você podemos fechar
a chave na nossa vida, que é a igreja. Podemos fechar a ação de Deus na nossa vida, que é através da Escritura e a igreja. Se nós fecharmos isso, nos afastarmos, vamos para o atalho e aí ficamos isolados. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aos que foram apresentados para a cura da doença, das enfermidades, Senhor, em geral, morreram muitos, Senhor, de câncer, morreu muitos, Senhor, de tantas doenças que mataram, tantas doenças, Senhor, experimentamos, Senhor, e vimos com os próprios olhos e apalpamos, Senhor. E, Senhor, hoje ainda tem, mas Tu, Senhor, tem livrado, a quantos Tu livrou das doenças, Senhor, que matavam, como câncer. Senhor, quantos Tu livrou, Senhor, desta enfermidade também que agora vem assolando. Porque, Senhor, clamaram a Ti, porque temeram a Ti, porque a Tua igreja tem orado, porque aquela que tem autoridade para pisar a cabeça da serpente, aquela que tem as chaves do reino, para, Senhor, trazer a salvação. E, Senhor, aquela que tem poder na terra, Senhor, para dar e para derreter, para, Senhor, fazer ir, fazer parar, para, Senhor, abençoar e restaurar, libertar e salvar. É a Tua igreja, Senhor, é sobre ela que eu quero orar. As que, Senhor, tem a comunhão contigo verdadeira, as que Tu fundou na terra e pagou por preço de sangue, e não foi por morte, não, Senhor, e muitos dos Teus discípulos, Senhor, a qual Tu falou que eles iriam ser perseguidos e mortos pelo Seu nome, assim foram, e muitos ainda são mortos até hoje na terra, em alguns lugares, Senhor, dessa terra. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, Senhor, aqueles que se voltaram contra a igreja, aqueles que se voltaram contra Ti. É só Tu que pode, Senhor, aqueles que mudaram as suas formas de viver, como diz, Senhor, 1 Romanos, capítulo 1, Senhor, capítulo 1 de Romanos, Senhor, e diz, Senhor, ali no 24, 25, 26, Senhor, as formas, Senhor, dos homens, para que não mude as suas formas, para que as mulheres, Senhor, não tenham suas formas mudadas, para que, Senhor, a Tua glória que, Senhor, Tu fez, Senhor, a maior dádiva, a glória que é a mulher, Senhor, representando a igreja, Senhor, o lugar da salvação, a maior honra Tu deste à mulher, Senhor, até do que o homem, apesar que o homem, como cabeça, ele tem a responsabilidade da chave, ele, Senhor, será cobrado pela responsabilidade de tudo que ele faz e a sua casa. Senhor, assim, Senhor, Tu deste à mulher o exemplo dela ser, Senhor, a autoridade da igreja, ela pisar a cabeça da serpente, ela ser como a igreja, Senhor, que pisa a cabeça da serpente, que a mulher tenha o carinho, Senhor, de restaurar, de resgatar, de cuidar, de zelar, de orientar, Senhor, esse exemplo a qual Tu deste, e a nós como cabeça do sacerdócio, Senhor, para conduzir a chave da igreja, que esses homens, Senhor, que têm se dedicado, que têm fortalecido, não sejamos homens, Senhor, fracassados, não sejamos homens, somos homens cheios de autoridade, de força, Senhor, para levar a igreja com força, para levar o povo à salvação, para trazer a orientação de Cristo, do Espírito Santo, Senhor, a Tua igreja na terra. Eu oro, declarando que a Tua igreja tenha força, que a Tua igreja não se contamine, que a Tua igreja não se perca, Senhor. Senhor, de forma, Senhor, de boas palavras, Senhor, que a Tua igreja não se perca em orientações, Senhor, ecumênicas, Senhor, que a igreja, Senhor, tenha o poder, Senhor, e permaneça nessa autoridade que Tu deu, porque, Senhor, foi assim que Satanás roubou, Senhor, no princípio, Senhor, da criação, dizendo, não é assim, não é assim, e foi falando, e Eva aceitou, Senhor, e Adão
por sua vez, Senhor, também aceitou. Senhor, tem de misericórdia de nós e que a igreja, Senhor, se reúna, se fortaleça como casa de oração, como autoridade e poder, Senhor, para pisar a cabeça de Satanás, para libertar as vidas que estão presas. Eu declaro, oro, Senhor, pela cura e restauração do teu povo, mas pela tua santa e amada igreja na terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje às 20 horas estaremos com o culto de cura e libertação, eu, Bispo Edson, Bispo Carlos, todos os pastores, todos os obreiros, e todos estão convocados a estar na casa de Deus. Casa de oração. Paz do Senhor Jesus.